Marcelo, seja bem-vindo ao Na Frequência de hoje. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre as expectativas, então, desse possível retorno, né, da retomada das atividades do setor turístico aqui de Juiz de Fora, principalmente com o avanço, né, para a faixa amarela do programa Juiz de Fora pela Vida. Mas antes de mais nada, Marcelo, eu queria saber assim, qual que foi o impacto a nível percentual mesmo, se vocês têm esses dados assim para informar do impacto da pandemia nesse setor especificamente. Boa tarde, Renata, aos ouvintes da rádio. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Esclarecendo questões relacionadas ao turismo, né? E hoje, exatamente na data em que a gente avança para a onda amarela, é um momento importante na pandemia, mas também é um momento de reflexão, né? O futuro depende, obviamente, do projeto de imunização, em que nós somos a cidade mineira que mais vacina, mas também da pactuação da população. O Covid ainda não acabou, ainda estamos em uma pandemia, e se a gente perde essas rédeas que já foram tão difíceis de tomar ao longo desses 16 meses quase, a gente pode voltar para um cenário ainda muito perigoso, né? Porque esse é o cenário do turismo há 16 meses, né? A atividade, todo mundo, os ouvintes, as ouvintes, já devem ter ouvido que o turismo foi a primeira atividade que parou e a última que retomará, porque turismo pressupõe efetivamente encontro. Então, encontro com uma, duas pessoas ainda é um encontro, mas quando nós reunimos no mesmo ambiente 50, 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000, aí nós já temos uma aglomeração, que é o momento, que é a situação melhor por Covid, né? Exato. Então, eu, né, como profissional da área, eu acompanhei todo esse processo extremamente doloroso, apesar dos privilégios de ser servidor público e não ter tido o salário impactado, mas é óbvio que eu vi muitos colegas quebrando, fechando as suas empresas, passando por momentos extremamente complicados, né? Rescisão, fechamento, abrir, sonhos destruídos, além das 540 mil vidas, né? No que diz respeito ao setor do turismo, nós vimos muitos sonhos ruindo, né? E agora a gente começa a vislumbrar. Eu falo que esse turismo, que esse futuro que a gente tanto sonhou, parece que ele está cada vez mais próximo, né? O impacto em nível mundial ele é enorme, já começa a haver alguma retomada na Europa e nos Estados Unidos, que nesse momento estão no verão. Ainda em nível Brasil, você já tem algumas capitais com um leve percentual, já se percebe uma melhora, né? Mas no que diz respeito a Juiz de Fora, a taxa de ocupação hoteleira ainda continua extremamente baixa, né? Acho que a maior perda para Juiz de Fora, no que diz respeito a economias, é, sem dúvida, os eventos, né? O carro-chefe do nosso turismo são os eventos, os mais diversificados, e é isso que é o nosso atrativo. Nós fazemos desde eventos acadêmicos, né, técnicos, científicos, internacionais, a grandes festas, a grandes formaturas, a grandes shows. É isso, né, que nós crescemos assistindo. Então, realmente o impacto, e sem contar o número de restaurantes que fecharam, o número de bares que fecharam, agências. Nós tivemos na cidade hotéis que fecharam. Né? E eu imagino que fechar o hotel, que envolve tantos colaboradores, não deva ser uma tarefa fácil, né? Mas tem o delivery, né? Nunca o delivery ele nos salvou em muitos momentos, né? Porque a gente ficou em casa e queríamos nos presentear com uma comida gostosa, mas ele ainda representa um percentual muito pequeno dos restaurantes, né? Eu sei de bons restaurantes em Juiz de Fora que trabalham até agora com a onda amarela, esse percentual tende a subir um pouquinho, mas que trabalharam com 20%, 30% do faturamento, hotéis que trabalharam durante meses com 10% de ocupação, ou seja, o estrago é grande e a gente agora precisa de estarmos
fortes, né? Nós precisamos estar fortes, unidos e construindo uma política, né? Para esse futuro que está chegando, se Deus quiser e a vacina permitir. Nossa, com certeza. Por falar em vacina, Marcelo, aí com esse processo, então, vacinal, né, já caminhando, agora, que bom, né, na faixa etária que já está na casa dos 30, já, sem comorbidade, que ótimo, né? Daqui a pouco vão chegar os jovens também, a vez dos jovens, mas, assim, essa vacinação caminhando, né, quais são os seus desafios, na verdade, para essa retomada do setor turístico aqui em Juiz de Fora? Porque eu acredito que a expectativa é muito grande também, mas os desafios também não... é muito grande. Mas os desafios também não vão ficar para trás, né? Exatamente. A cobrança é muito grande e eu também tenho dito sempre, não há nada de bom na pandemia. Mas no que diz respeito à Secretaria de Turismo, que foi criada no meio da pandemia, há 6 meses atrás, para nós foi um tempo que nós precisávamos para planejamento, né? Esses 6 meses nós estivemos planejando, dialogando, discutindo, construindo políticas públicas, ouvindo as diversas demandas e todas elas muito verídicas, né? A gente fez algumas ações que daqui a pouco a gente vai conversar sobre elas. A fome não espera, o desemprego acabou, dizimou, além da morte por Covid. Houve outras, né? Como eu já disse, houve outras questões que dizimaram muitas famílias, né? E aí a gente começa agora, junto com as entidades do setor, com escolas do setor, a gente começa a preparar essa retomada. E a pergunta que todo mundo me faz, a pergunta que nós nos fazemos, quando será essa retomada? Ela será no Dia das Crianças? Nós poderemos reunir 300, 500, 1.000 pessoas no Dia das Crianças? Não, então ela será no Natal. Né? E aí não é só a retomada, porque, por exemplo, se hoje você for convidada para uma festa, para um show, não sei se você já está vacinada, você já está vacinada? Com uma dose só. Com uma dose, né? Eu também, com uma dose. A gente não está imunizado. Já estamos parcialmente imunizados. Mas há uma série de restrições que, mesmo vacinado, nos fariam repensar a ir a um evento, a se aglomerar nesse momento. O que está acontecendo, e é isso que é muito importante que a gente discuta, e a gente nunca imaginava isso, que o que vai determinar o turismo do futuro são as questões de biossegurança. Você só irá para lugares, destinos, cidades, eventos, festas, se você souber que lá tem segurança, mesmo após imunizados. E há uma outra questão muito importante. Não adianta nada nós trazermos, vou dar um exemplo absurdo, que a gente faça um Rock in Rio em janeiro aqui em Juiz de Fora. Há uma recessão econômica enorme, há um percentual da população desempregada enorme. Então, todo o nosso planejamento, e cada vez mais nos aproximamos das ações, já estamos começando a discutir, apesar de ainda ser uma dúvida, alguns eventos presenciais, ainda uma discussão muito preliminar, porque ainda paira a dúvida, eles vão acontecer? A gente pode falar de Réveillon em Copacabana? A gente pode falar de Carnaval de Salvador? Nós não temos essa resposta. Então, a gente começa a planejar uma retomada, que ainda... Porque a retomada... vamos retomar. É muito fácil. Mas retomar significa trazer pessoas de outras cidades que podem estar contaminadas e nós entrarmos de novo na cadeia do coronavírus. Então, qual é o momento dessa retomada? Mas, apesar de ainda não sabermos qual será o momento exato, uma coisa nós sabemos, que a partir do momento em que for liberada a retomada, as nossas campanhas, o nosso público, o turista que a gente vai querer trazer para Juiz de Fora é o turista que mora em um raio de até 100 quilômetros de Juiz de Fora. E eu te explico por quê. Porque pesquisas em nível mundial dizem que, após a pandemia,
é uma tendência que a gente só queira se deslocar, seja por avião, por barco, por trem, independente do modal, que a gente só vai aceitar, via de regra, viagens de até 3 horas. E viagens de 3 horas de veículo, né, de automóvel, que é a nossa realidade, né, da região. Nós não temos aeroportos, né, trens de passageiros, ou seja, a maior parte das pessoas se desloca por carro, veículo próprio ou por ônibus, que 3 horas de viagem dão 100 quilômetros. Mas 100 quilômetros. Quem que está a 100? Se a gente fizer essa circunferência em torno de Juiz de Fora, a gente pega a Serra Fluminense, o sul de Minas, Vertentes, Zona da Mata, a gente atinge a uma população de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, se um percentualzinho desse pessoal vem para Juiz de Fora, e eu penso que eles virão para o Natal, para as compras, é para isso que a gente trabalha, né? Que até o Natal, período de compras, a gente já tem uma realidade bem restabelecida e que as compras voltem a ser presenciais. Aí é nessa perspectiva que a gente trabalha, além, obviamente, da gente estar fazendo um trabalho diário de sensibilização da população local. A gente quer morrer. Essa é uma meta da Secretaria de Turismo. Em Juiz de Fora não tem nada, né? Nós fomos, como é que a gente, contaminados por essa frase. Juiz de Fora não tem nada. E a gente precisa de se descontaminar. Juiz de Fora tem um monte de coisa. Criamos a secretaria para que essas coisas estejam melhor estruturadas, mais profissionalizadas, porque isso é muito interessante. A gente tem em Juiz de Fora e, por exemplo, em Santos Dumont, a escola de guias de turismo. Aqui, né, eu sou professor no curso de turismo, a gente, mão de obra especializada, a gente está formando semestralmente e a gente manda, inclusive, essa mão de obra embora. Então, a gente também tem que trabalhar essa noção de pertencimento da população. A população, daqui a pouco, vacinada, em melhores condições, vai querer sair de casa. A gente não aguenta mais ficar dentro de casa, a gente não aguenta mais ver televisão, mas essa retomada será em meio a uma recessão econômica. Então, não adianta nada nós fazermos eventos com ingressos a R$1.000, muito pelo contrário. Talvez nós tenhamos que fazer eventos na rua, gratuitos, que inclusive cheguem à periferia, porque a periferia também está com todos os privilégios que lhe falta, trancada há 16 meses, né, em casas humildes, pequenas, com população. Então, não adianta também a gente só pensar no nosso mundinho cheio de privilégios. Temos que pensar como política pública em como empoderar e tirar de casa essas pessoas. Essa é uma máxima que a gente já ouviu após a epidemia de 1919. O carnaval de 1920 do Rio de Janeiro foi o melhor carnaval da história. As pessoas estão loucas, eu estou louco para reencontrar. Você também. É lógico. Vocês também. Abraçar, comer churrasco, a gente está fazendo, né? A sociabilização, a gente descobriu que é muito importante. E é nessa perspectiva que a gente está trabalhando. A gente está saudoso por isso, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. É isso que mais nos mata nesse momento. Né? Exatamente. E que, às vezes, nos leva a incorrer ao erro. Eu já estou vacinado, eu tiro a minha máscara, eu vou para a rua, eu vou para a balada, e a gente pode retroalimentar todo o processo da pandemia. Esse que é o nosso desafio nesse momento. Quando a gente pensa que o inimigo está dormindo, ele está tramando. O coronavírus não é fácil. Exatamente. Né? E aí a gente precisa ter muita cautela, né? Não ser tão ansioso muita assim, cautela. Né? Para não chutar o pau da barraca. Acho que a gente vai falar. Acho que a gente vai falar um pouquinho de faixa amarela, né? Onde eu gostaria de ressaltar isso. Bom, vamos falar dos eventos testes, então, já que você, né, disse aí sobre as expectativas, né, do retorno, mas a gente não vai saber como que vão ser, né, essas atividades, mas tem uma previsão, assim, de eventos testes, por exemplo, de se fazer? Porque eu acredito que tinha até programado, não, nós mas aí fizemos. Depois vocês fizeram. Nós fizemos 3, foram excelentes, né? É óbvio que, como o nome diz,
houve alguns pequenos equívocos, deslizes, mas a maior parte das equipes que se envolveu fizeram um excelente trabalho, mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto gestores públicos, percebemos que ainda não era o momento de tornarmos os eventos teste uma regularidade. Eles eram uma exceção. Hoje, na faixa amarela, já são autorizados eventos para até 160 pessoas, com mais 20% de staff, que dá um total de 192 pessoas no mesmo ambiente. E aí parece que é um oba-oba, né? Parece que o Covid passou. E é aí que é a nossa solicitação, o pedido de pactuação que a gente faz aos organizadores, às organizadoras de evento e ao público, porque também seria muito fácil a gente julgar a culpa só no organizador. Não, eu percebo que a equipe tem trabalhado, pensado, discutido, criado boas condições de trabalho e, às vezes, o convidado, a convidada, não colabora. Mas a gente precisa de estabelecer... Nós estamos chegando no momento da pandemia, quando nós, em função da onda amarela, nós flexibilizamos uma série de serviços, e isso é uma discussão muito séria que a gente tem que fazer, e ela é longa, porque a gente tem que parar, tem que deixar de só acreditar no Estado que pune, que fiscaliza, que dá multa, que coloca o empreendedor, a empreendedora, numa situação ainda mais delicada. A gente precisa de criar um pacto pela educação, pela colaboração. Eu vou a uma festa que eu saiba me portar com a máscara, que se eu estou com algum sintoma, que eu não vá. Se eu fui a uma festa ontem e percebi sintomas amanhã, que eu ligue para a organização, olha, eu testei positivo. A gente, junto com a SESMAU, que é a Secretaria de Posturas, a gente tem tentado monitorar as pessoas que estão participando dos eventos, porque ainda são em pequeno número. Mas se isso tende a aumentar, nós também não temos pessoal para monitorar todas as pessoas que participaram de todos os eventos. E aí talvez também seja o momento do empreendedor, do produtor, da produtora pensar, será que não é melhor que eu exija ou que eu recomende que só venha ao meu evento pessoas que já foram vacinadas? Será que não é melhor a prudência? Eu sei das dificuldades, eu sei dos boletos em cima da mesa, mas é aquilo, qualquer passo em falso pode nos retroceder. Estatisticamente, nós estamos na faixa amarela, estatisticamente, nossos números estão muito melhores. Eu não sou a pessoa mais apta, porque eu não trabalho na saúde, não gostaria de apresentar números, mas eu sei desses números. A nossa onda amarela ela é ainda estatisticamente, de acordo com os órgãos da saúde, muito frágil. Ainda é muito frágil. Qualquer passo em falso nos faz retornar para uma laranja e, quem sabe, para uma vermelha, porque foi assim que aconteceu nos países desenvolvidos. Quando eles acharam que a situação estava controlada, abriram tudo e tiveram que recuar. Se nós pensarmos hoje, que a Austrália está em lockdown, que o Japão as Olimpíadas vão acontecer no Japão, ou seja, o problema ainda é enorme. Se nós vimos o percentual da população já vacinada em nível nacional, não é 15% da população que recebeu as 2 doses. Então, assim, eu sei das dificuldades, a gente está aqui falando das dificuldades, mas é muito importante que não só produtores, mas as convidadas, os convidados também pensem nesse retorno às atividades que pressupõem aglomeração. Muito bom. Para a gente encerrar, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre aquele programa SOS Turismo, que ajuda os trabalhadores do turismo que não receberam benefício, que não receberam benefício governamental.
Essa é uma ação linda que a gente fez, e foi no momento em que a gente fez a ação da doação de cestas básicas. Nós distribuímos uma média de 400 cestas, e como nós tínhamos que ligar para todas as pessoas cadastradas para informá-las onde elas retirariam a cesta, foi quando nós ouvimos o discurso. A fome, às vezes, ela fica muito distante, mas quando nós ouvimos muitos discursos muito emocionados, nós ficamos ainda, nós, equipe Setur, ainda mais preocupadas e preocupados. E o SOS Turismo é exatamente isso. É uma série de ações para tentar nos organizar para a retomada. Nós tivemos... Ele é baseado em 4 ações. Capacitar. Nós já fizemos uma série de capacitações gratuitas com certificado via Senac. Empreender, onde nós também fizemos uma série de discussões com os empreendedores, inclusive convido aos ouvintes que são MEI, que são pequenos empreendedores, aqui no prédio da Funalfa, no Parque Álvares, está aberta a Sala do Empreendedor, justamente para apoiá-las e apoiá-los nesse momento. Certificar, a gente está trabalhando com o governo do Estado para que a gente consiga uma certificação de destino turístico, mas não é a cidade que é o destino turístico. A cidade só será destino turístico se ela tiver uma série de empreendimentos certificados, seguros, né? A cidade, o destino turístico, ele é uma consequência. Não existe cidade segura se não houver estabelecimentos seguros. Então, a gente está trabalhando essa campanha, temos reunião essa semana para discutirmos biossegurança e, por fim, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a construção de alguns roteiros. Ainda não conseguiremos fazer todos que desejamos, que temos como nosso planejamento estratégico, mas a gente temos reunião também, convido as interessadas, aos interessados, entrem lá nas nossas redes sociais. Nós já temos uma programação de eventos para a semana que vem, onde a gente vai discutir a criação desses roteiros. É muito importante, quando o turista chegar, ele, por exemplo, eu quero conhecer museus, porque esse turista vai vir em família, no carro próprio, e ele não quer guia, ele quer se autoguiar, justamente para evitar contato e aglomeração. Então, a gente trabalha muito para que a gente tenha, até o final desse ano, daqui a alguns 2, 3 meses, alguns roteiros histórico e patrimônio, gastronômico, botequeiro, cervejeiro, religioso, de compra. Essa é a decisão que a gente vai tomar em conjunto essa semana. Não conseguimos fazer 20, não temos estrutura para isso, mas a gente vai desenvolver alguns para que, na hora que esse turista chegar, ele não fique trancado no quarto do hotel. Você viu aí o crescimento dos ciclistas, né? O ciclismo como opção de esporte, lazer, turismo. Nós, Minas Gerais, temos uma característica que vai ser muito procurada na retomada do turismo, que é a simplicidade, que é a casinha no campo, que é o hotel fazenda, que é esse nosso ambiente rural. Contato com a natureza, né? Muito. Eu faço várias brincadeiras. Se eu te convidar hoje para ir para Nova York ou para um hotel fazenda, talvez a gente opte pelo hotel fazenda, mesmo a gente amando Nova York, sonhando em conhecer Nova York. Por tudo que ir para Nova York, dei o exemplo de ir para o exterior ou para qualquer capital distante. A gente quer procurar lugares baratos, bons e com autenticidade, com alma, né? Então, está havendo um grande apelo dos pequenos produtores rurais para que a gente elabore um roteiro rural, porque também para eles, sei lá, sair, comprar seu alface na fazenda do seu Zé, o seu mel, né? Dar alma para esse passeio e, ao mesmo tempo, ajudar no incremento de renda dessas famílias que também estão sofrendo, né? Com certeza. Então, é um processo que a gente procura que ele seja o mais democrático possível, feito a várias mãos, não há um consenso. Processos democráticos, eles são sinônimo de dissenso, né? De embates, na melhor
percepção da palavra, mas a gente caminha com muita vontade. E vai dar tudo certo. Vamos! Eu quero voltar daqui a pouco já anunciando os nossos roteiros, anunciando essa retomada e convidando as pessoas que esse vai ser um dia importante para vocês, então, jornalistas, dia que vocês convidarão as pessoas para saírem de casa. Imagina, né? Que beleza que vai ser. Essa pauta vai ser uma delícia. Vai ser um evento, né? Essa pauta vai ser uma delícia. E a gente trabalha para que ela aconteça o mais rápido possível com segurança. Acho que a gente tem que frisar muito isso, né? A segurança não acabou, essa guerra não está ganha. Essa guerra não está ganha. Há ainda pessoas morrendo, né? Principalmente quem ainda não se vacinou. Isso. Então, pedir a colaboração dos ouvintes, respeitem os horários dos bares e restaurantes, não se aglomerem nas ruas, atendam às exigências e recomendações dos produtores de eventos. Produtores de eventos não excedam a capacidade autorizada pela faixa amarela, porque, como eu disse, qualquer passo em falso pode nos fazer retornar para um cenário que a gente não suporta mais. Eu acho que essa é a realidade. Com certeza. E o retorno é muito mais rápido do que o avanço, né? Esse retrocesso é muito mais rápido. É péssimo mesmo para a gente. Os repiques do Covid, a gente viu em alguns momentos. O repique é 15 dias. Exato. A reconstrução está demorando 16 meses. Um mês e meio. Mudar de faixa para uma faixa pior é que são 15 dias. Exato. São necessários apenas 15 dias. Com certeza. Marcelo, mas vai estar tudo certo. Vai. A gente está confiante. Nossa, a gente está trabalhando para isso. Porque nós, jornalistas, queremos pauta-evento assim, ó. Pauta de evento positivo. A gente quer falar de coisa boa. Está na hora da gente parar de falar de coisa ruim. Exatamente. Marcelo, te agradeço Mas precisamos demais. de todo mundo. Com certeza. Te agradeço muito e que a próxima oportunidade, né? A próxima entrevista seja vai ser presencial. Isso, eu exatamente. Aí no estúdio. Presencial, tá? Porque já tem 2 entrevistas que a gente faz aqui, ó, online. O nosso encontro é sempre virtual. Nós já estamos no 2º ano de entrevistas remotas. Exatamente, mas a próxima vai ser presencial. Isso. Exato. Tenho fé. Um beijo, querido. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Boa tarde para você, para os ouvintes, para toda a equipe aí da Rádio Cidade, nossos grandes parceiros. Tá ótimo. Tchauzinho. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite.